Estamos de volta com Conexão TV Com, hoje falando sobre as responsabilidades da empresa Autopista Litoral Sul, que é concessionária da BR-101, mas não entregou uma série de obras prometidas e previstas e contrato. Também a demora entre essas obras, a construção do contorno viário da Grande Florianópolis. Nós estamos com o Marcos Cardoso, da Enfo CDL de São José, uma das entidades que vem cobrando aí há muitos anos a realização dessa obra, e com o colega Fabiano Gogo, editor do jornal Hora de Santa Catarina. Bom, o Tribunal de Contas da União, ele corresponsabiliza a Agência Nacional de Transportes Terrestres por, primeiro, não ter cobrado a execução dessas obras e, segundo, ter permitido reajustes nos pedágios antes que a rodovia estivesse adequada para que isso fosse feito. Na sua visão, quem é o grande responsável por essa situação? A empresa concessionária ou a agência reguladora que não fez o seu papel? Bom, a nossa visão, a responsabilidade é da NTT. Mas só resgatando do bloco anterior, concluindo, né, as ações para a solução da mobilidade urbana passam também pela quarta ligação da Ilha Continente, duplicação da 282, fala-se em teleférico, fala-se em transporte marítimo, fala-se em metrô de superfície. Então são uma série de soluções que tem que se pensar aí a médio e longo prazo para solucionar o problema da mobilidade urbana. Claro, isso não tem a ver exatamente com essa concessão, mas só para complementar o que o Fabiano havia perguntado, se o contorno viário seria a solução para os problemas de trânsito da região. E já ouvimos até na semana passada alguém dizendo exatamente, ligada às entidades que cobram essa obra do contorno viário, que se isso não for feito, final do ano que vem, ninguém mais anda, ninguém mais transita por aquela região. Vai estar o trânsito completamente parado, como muitas vezes a gente já vê, né? A perspectiva, pelo que se tem de número de emplacamentos de veículo, pelo número de pessoas que vêm morar na região, porque é uma região atrativa, uma das regiões, a região metropolitana é uma das que mais cresce no país. Realmente, em poucos anos, nós vamos estar parados. Agora, voltando à questão da responsabilidade, a responsabilidade é, sem sombra de dúvida, da NTT. Porque a empresa privada aqui que pegou a concessão, ela vai adiar o processo, ela vai ficar morosa o quanto ela conseguir. Dentro do que ela considera legal, ela vai adiar o processo. Inclusive, a Prefeitura de Biguaçu impetrou uma ação para que, como essa alça de contorno ela equivale a um X percentual de toda a obra do trecho norte, se eu não me engano é 30%, fazendo que a Justiça obrigue a Litoral Sul a pegar 30% de toda a arrecadação daqui para frente e depositar em juízo, para garantir a alça de contorno. Claro, tudo isso passa por medidas judiciais que nós sabemos no Brasil, que em primeira, segunda, terceira instância, e mais as questões políticas, isso vai longe. Então, quer dizer, hoje a ferramenta burocrática que criou a concessão é o entrave para o próprio poder público. Então, nós não temos a menor dúvida de que a responsabilidade é da NTT, porque fez a concessão, o governo federal fez a concessão e hoje não tem condições jurídicas de fazê-la acontecer. Então, a nossa expectativa é que ele cumpra o que foi acordado na concessão, ou então descredencie a empresa, coloque na justiça e dê uma nova concessão, ou assuma isso. Eu volto a dizer, o que nós não podemos é ficar nesse jogo de empurra-empurra. A NTT, órgãos ambientais, Litoral Sul e a população sem solução, num dos trechos que mais mata no país. E segundo informações da própria reportagem da Joyce Bacelo, a Autopista Litoral Sul, que na verdade pertence ao grupo OHL, um grupo espanhol, teria apresentado problemas em uma série de outras concessões aqui no Brasil, também no México, e existe também uma estimativa que em 25 anos de concessão, essa empresa teria 790 milhões de lucro aí até 2033, cobrando esse pedágio indevido, porque as obras não foram apresentadas. Fabiano, sua pergunta, sua colocação e depois, na sequência, sua pergunta para o Marcos Cardoso. Pois é, ainda em cima deste mesmo assunto, o que acontece com essa empresa? Se a concessão foi dada para que ela arrecadasse pedágio e desse dinheiro fizesse a autopista, a questão legal da coisa, o que pode ser feito contra ela? Para onde foi esse dinheiro? Essa é uma pergunta que a gente se faz o tempo todo. Muita dificuldade de ter acesso à documentação que regulamentou isso. Os próprios representantes nossos do Estado, os representantes políticos, têm essa dificuldade de entender e de buscar realmente argumentos jurídicos, de ter acesso à documentação. Mas nós não temos dúvidas do que foi acordado lá atrás
tem que ser cumprido. Né? Então, que o governo federal se manifeste e busque isso em juízo. Descredencie a empresa, enfim, né? Acredito que hoje, até com a própria crise que nós temos aí no restante do mundo, principalmente na Europa, existam inúmeras outras empresas que têm um interesse, talvez até nacionais, de pegar essa concessão. Nós temos exemplos de concessões bem feitas no Brasil, não temos só concessões ruins. Nós temos algumas concessões que eu particularmente conheço, transito, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que a estrada está lá dentro das regras, bem feita, bem mantida, bem fiscalizada. Por que não se consegue fazer isso numa das rodovias mais importantes do país, né, que liga aí todo o norte e sul, tem uma importância econômica fundamental, e estamos aí vivendo esse atraso num projeto que é de suma importância, né? Nós perdemos competitividade em diversos setores exatamente por esse atraso num ponto fundamental que é transporte. É impressionante perceber justamente a diferença quando se transita pela BR-101, no estado vizinho, Rio Grande do Sul, como as coisas já estão funcionando perfeitamente e a gente continua com sérios gargalos e situações como essa. Agora, diante de todas essas denúncias reunidas pelo Diário Catarinense, reproduzidas no Hora também, na RBS TV, aqui na TV Com, o que lhe chamou mais atenção? Porque o contorno viário já era público e notório para vocês. O que lhe chamou mais atenção? E também perguntar se essa quantidade de obras não realizadas também, de repente, faz vocês pensarem, socorro, o contorno viário nunca vai ficar pronto porque tem tanta coisa para ser feita que somos mais uma delas. Eu não gostaria de transmitir ao telespectador essa visão negativa, né, esse pessimismo, né? Mas nós temos que ser, no mínimo, realistas. Diante dos fatos que nós vivemos nas últimas décadas, em relação a obras públicas, ao custo dessas obras públicas, ao tempo que essas obras demoram, infelizmente, a nossa esperança ela se reduz a cada dia, né? O que mais chama atenção em todo esse trecho, em todas essas reportagens, obras atrasadas, é, sem sombra de dúvida, eu sou obrigado a repetir, a ineficiência do poder público, né, em cobrar isso. Nós temos hoje um país extremamente burocrático, burocratizado, o próprio poder público é refém disso. Eu conversava dias desse com o governador do estado, quando nos fez uma visita na entidade, e me relatava a dificuldade em administrar obras públicas. Quando se começa um projeto, para que a obra inicie efetivamente, se coloca o primeiro tijolo, a primeira pedra, se leva 2 anos, 3 anos. Entre burocracias com o Tribunal de Contas, com licenciamento ambiental. Então, o próprio Estado é refém da sua burocracia. E o que mais espanta é a ineficiência na cobrança. Esses problemas com a BR-101 do trecho norte não são de hoje, eles são históricos. E por que já não se tomou uma atitude? Se não se consegue resolver um trecho com obras simples, porque a reportagem traz, inclusive, obras simples que não foram realizadas, que dirá a alça de contorno anel viário, né, que é uma obra grande, é uma obra de um investimento enorme, de um impacto enorme. Então, isso realmente nos deixa preocupados, né, infelizmente, ansiosos de que o governo cumpra com a sua promessa, que a empresa consiga cumprir a obra, mas, diante de tudo que nós já vimos até hoje, infelizmente, as expectativas acabam se tornando negativas. Por mais que a gente queira ser otimista, infelizmente, é a ineficiência do nosso poder público. Nós já estamos com o trecho norte da BR-101 saturado e nem sequer iniciaram as obras do contorno, previstos ali sim no contrato para o trecho norte. Fabiano, quer deixar pergunta para o próximo bloco? Ainda em cima do mesmo assunto, a questão da burocracia, a reportagem da Joyce mostra que só para o início dessas novas obras são necessários 180 dias, só para passar da fase de burocracia mesmo. E eu deixo a pergunta se há algum tipo de dados, algum cálculo do quanto se perde com a falta desse contorno viário, quanto o comércio perde com a falta do contorno. Resposta logo depois do intervalo, um instantinho só.